Queremos cumprimentar os irmãos e os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos um pouco da Escola Bíblica Dominical, nesta feita a lição de número 11. A lição de número 11 tem o tema Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. Esse primeiro trimestre de 2018, nós estamos estudando sobre a supremacia de Cristo. Fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Na lição de número 11, que é dividida em 3 tópicos, nós estamos estudando sobre a fé e sobre o capítulo da Epístola aos Hebreus, que é muito conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. O primeiro tópico da nossa lição tem como tema a fé que gera confiança, o segundo, a fé que faz ver o invisível e o terceiro tópico, a fé que dá poder para avançar. No capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, o autor já inicia com o conceito do que é fé. Fé é crer, fé é ter uma evidência e uma certeza de algo que você não vê, mas que já sente que é propriedade sua. Você está firme de que aquilo que você ouviu que irá chegar a acontecer ou chegar em suas mãos é certo porque foi falado por alguém que é supremo e que é superior, que é o nosso Deus. No próprio capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, o autor diz que Deus dá testemunho daqueles homens e mulheres que tomaram atitudes nobres e alcançaram o testemunho de fé diante de Deus. Quando nós falamos de fé, nós podemos falar de fé natural, que é aquela fé em que o agricultor crê após colocar a semente no solo, ela brotará, germinará e dará o fruto que ele espera. Já a fé salvífica é aquela fé em que você deposita a sua fé na pessoa de Cristo e no seu sacrifício feito há 2000 anos atrás, e você crê que agora você não morrerá a morte eterna, mas você terá a vida eterna na pessoa de Cristo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo pelo amor que teve pelo mundo, e agora nós temos a salvação. Podemos falar também de fé, e aqui é muito exposto no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que é a fé sobrenatural. Abel diz a Bíblia que ele ofereceu um sacrifício a Deus melhor do que o sacrifício do seu irmão Caim. E por isso Deus testificou dos dons de Abel, que eram dons melhores. E ele achou graças e Deus está testemunhando da fé de Abel. É uma vida em que se entrega completamente, entrega aquilo que é melhor para Deus. Pela fé também podemos testemunhar de Enoque. Enoque tem o testemunho de um homem que andou com Deus. E por ele andar com Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, e tendo Enoque agradado ao Deus Todo-Poderoso, diz a Bíblia que Deus o tomou para si. Deus trasladou, Deus levou Enoque e poupou ele da morte. Então estamos falando de uma fé em que faz com que Deus testemunhe de nós, uma fé que faz com que Deus nos livre de alguma coisa que possa nos acontecer. Veja o que Deus fez com Noé. Deus avisou a Noé que toda a humanidade, todo fôlego seria destruído e que agora Noé deveria trabalhar na construção de um grande barco, de uma grande arca, e Noé e a sua família, que foram aqueles que deram ouvidos à voz de Deus, eles iriam receber o livramento e a salvação da parte de Deus por essa atitude de fé. A Epístola aos Hebreus ela está exortando que nós tenhamos fé, que nós venhamos a crer no Deus do impossível. E é por isso que o capítulo o primeiro ponto da nossa lição de hoje, ela trata da fé que gera uma confiança inabalável. Quando nós entramos no tópico de número 2, a fé que faz ver o invisível, nós podemos ver a chamada de Deus na vida de Abraão. Lá na Caldeia, na terra de Ur dos Caldeus, simplesmente Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai. E Abraão saiu. Podemos exemplificar as principais atitudes de fé de Abraão diante de Deus como sair como vendo o invisível, sair para uma terra que ele não sabia onde ficava, mas a voz que lhe dizia que ele deveria sair, ele obedeceu prontamente. E sendo peregrino na terra de Canaã, e Deus dizendo, essa terra, ela será dos seus descendentes. Abraão não titubeou e continuou levantando altares e obedecendo a Deus pela fé. Também pela fé,
Abraão agora com 99 anos de idade, a sua esposa 91, recebe a visita de Deus que diz que ainda neste tempo eles darão à luz a promessa. E essa promessa teve um tempo de espera de 25 anos e Abraão teve firmeza na fé, como que vendo o invisível, sabendo que Deus era fiel para cumprir as promessas. Nessa última atitude de fé de Abraão que eu quero exemplificar para vocês, porque eu estou expondo o legado dos heróis da fé para a igreja. Testemunhos de fé, testemunho de pessoas que tomaram nobres atitudes diante de Deus, mesmo numa época em que eles não tinham a Bíblia Sagrada como nós temos hoje, mas Deus se revelava a eles e ouvindo a voz do Todo-Poderoso, do El Shaddai, eles caminhavam vendo a promessa e tateando com suas mãos, tendo a propriedade daquilo que Deus falou para eles de que é verdade. Em um dado momento, quando Isaac já era um pouco adolescente ou adulto, Deus chama Abraão e diz: Abraão, oferece o teu filho em holocausto. E Abraão, em Gênesis capítulo 22, ele foi provado por 3 virtudes: na obediência, na fé e no amor. Na obediência, porque ele saiu de madrugada, de prontidão e em disposição para obedecer a Deus. Na fé, porque ele ouviu a indagação do seu filho Isaac quando disse: onde está o cordeiro para o holocausto? E o patriarca Abraão, um homem tão honrado pelo judaísmo, islamismo e cristianismo, ele disse: Deus proverá para si. Ou seja, Deus me mandou celebrar este culto e ele vai providenciar aquilo que o culto precisa. E ele ainda antes de subir ao monte, ele disse: vocês fiquem aqui, porque eu e o jovem iremos até ali e havendo-o adorado, nós iremos voltar. Estamos testemunhando aqui nesta manhã a fé de homens e mulheres de Deus que, vendo o invisível, contemplando aquilo que ouviram do Deus Todo-Poderoso, caminham firmes na fé. Podemos também exemplificar a fé de José, filho de Jacó, que por providência divina Deus o transportou, usando a maldade dos seus próprios irmãos, para o Egito, onde Deus o exaltou pela sua fé e obediência nas promessas de Deus. E agora, depois de que a sua família, sofrendo a seca e tendo buscado refúgio no Egito, José agora recebe os seus irmãos com amor, com misericórdia, com paciência. E após a sua morte, e antes disso acontecer, José profetiza: não deixe os meus ossos ficarem aqui no Egito. José está usando de fé e está profetizando que Deus vai libertar, que o êxodo vai acontecer e o povo de Israel vai sair do Egito e ele não quer que os seus restos mortais permaneçam naquele lugar que simboliza o mundo. No tópico de número 3, que temos como tema a fé que dá poder para avançar, podemos falar aqui de Josué, de Raabe e de Gideão. Depois do povo de Israel peregrinar durante 40 anos no deserto, e agora eles estarem acampados de frente ao rio Jordão, Josué agora toma várias atitudes depois de ser animado por Deus para passar o Jordão e vencer Jericó. As nossas batalhas nós vencemos pela fé. Os nossos medos, eles são superados pela fé. A fé que o próprio Deus nos acrescenta, a fé que quando Jesus voltar, o próprio diz: porventura achará fé na terra. A fé natural que faz com que o agricultor creia que a sua plantação vai crescer. A fé salvífica que faz com que você, que me assiste nessa manhã, receba a salvação na pessoa de Cristo e o selo do Espírito Santo após entregar a vida a Ele. E a fé sobrenatural. Fé sobrenatural que fez com que esses homens e mulheres de Deus tivessem grandes atitudes e também grandes experiências de vida com Deus, porque eles creram em um momento que não deveriam crer. Eles creram quando as coisas estavam mais complicadas e difíceis e onde não havia mais saída. Pela fé, Josué rodeou, segundo a ordem de Deus, a Jericó e ela veio abaixo. Pela fé, antes de Jericó cair, os espias vindo até a cidade e sendo hospedados pela meretriz Raabe, eles pouparam a vida dela porque ela estava temendo ao Deus de Israel. E aqui eu quero finalizar essa participação nessa nossa lição falando sobre o legado que os heróis da fé deixaram para a igreja, citando Gideão. Gideão foi um juiz de Israel e muitos podem até apontar Gideão dizendo que ele estava fazendo algo errado e no lugar errado. Mas Gideão tem um exemplo de resiliência, de competência e aquele que traz a provisão para o seu lar. Enquanto os midianitas destruíram a plantação, Gideão pegou o trigo e estava malhando o trigo em um tanque
talhado na rocha, que era usado para pisar uvas e também azeitonas. Gideão é um exemplo de competência, e na sua pequena força e na sua fé, Deus, o Deus Todo-Poderoso, enviando o seu anjo, disse a Gideão: vai nesta tua força que tu vai livrar Israel. E ele livrou, com poucos soldados, ele deu vitória ao povo de Deus. E eu concluo convidando você a crer no impossível, a crer no invisível, a olhar para essa grande nuvem de testemunhas e de homens e mulheres de Deus que não titubearam na fé, mas se firmaram na pessoa do Senhor, em nome de Jesus, e agora eles herdaram grandes promessas, e mesmo assim, eles não alcançando a plena salvação, mas eles nos deram um testemunho, porque Deus estava providenciando algo para nós, igreja, que eles, os heróis da fé, sem nós não poderiam ser aperfeiçoados. E eu desejo nessa manhã que Deus abençoe você e a sua família, que você pela fé permaneça firme, receba a salvação e tenha a sua própria experiência com Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você.